A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem. Hoje a nossa aulinha é a de número 7, né? Que tem por tema Jesus cura um homem cego. Para você que não tem a revistinha e quer acompanhar a historinha de hoje, tá lá no livro de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52, tá bom? E para você que tem a revista, pega ela e vamos junto descobrir que história é essa. O tema fala que Jesus curou um homem cego. Você conhece alguém que não enxerga? Ou já viu alguém assim na televisão, passando que não enxerga? Deve ser muito complicado, né? Imagina aí, vamos todo mundo fechar o olhinho. Imagina você fazendo as coisas sem poder ver o que você está fazendo, aonde você está pisando, para onde você está indo. Deve ser muito difícil, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A história fala sobre um homem que não enxergava. E ele era considerado até mendigo. Sim, a situação dele era muito complicada. Ele não conseguia trabalhar, ele não podia fazer muita coisa. Então, ele ficava sentadinho ali pedindo algumas esmolas, né? E era considerado um mendigo para muitas pessoas, né? A situação dele era muito difícil, né? Imagina aí ele sem poder, já um homem sem poder trabalhar, né? Se alimentar, né? Buscar um recurso para ganhar o seu dinheiro. Então era bem difícil para ele e por isso ele ficava sentadinho ali pedindo esmola, né? Para quem passava por ali. E a palavra do Senhor, a história, fala que Jesus, ele estava passando por ali. E esse mendigo, Bartimeu, né, o nome dele, ele ficou sabendo que Jesus estava chegando. E resolveu então ali ficar bem atento, porque ele conversava, falava, tudo. Porém, você sabe, quando Jesus está num ambiente assim, muita gente queria ver. Jesus passava, por onde Jesus passava, a multidão o acompanhava. E muitas das vezes ele ficava com muita gente, mas muita gente mesmo, que nem dava para ver Jesus. De tanta gente que tinha, se você estivesse um pouco longe, não conseguia enxergar. E a multidão cercava Jesus ali, por onde ele estava. Mas Bartimeu tinha muita fé e cria, mesmo sem ver, que Jesus podia o curar. Então, ele, quando viu que estava se aproximando, Jesus, com aquela grande multidão ali falando, ele começou a clamar. Mas ele não clamava assim e chamava por socorro, ajuda, não. Ele gritava em alto, mas muito alto, né? Para que todos pudessem ver. Ele falou assim, ó, ali está o meu milagre, então eu vou clamar e não importa quem esteja ali do lado, eu vou gritar. E foi isso que ele fez. Ele gritou muito, Jesus, tem misericórdia de mim. E ele gritava, quanto mais as pessoas que estavam mais próximas dele falava para ele ficar quieto, aí que ele gritava mais alto, e mais alto, e mais alto, até que aquela multidão que estava ali perto começou a escutar ele gritando, e Jesus também. E Jesus parou. Nesse exato momento que Jesus ouviu, Jesus parou e falou, né? A multidão se silenciou, ficou todo mundo quietinho. E ele continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, Jesus aproximou dele. Olha que legal, imagina aí,
Tenta imaginar esse momento, né? Aquele monte de gente parou, ficou todo mundo quietinho. E Jesus foi se aproximando dele. E Jesus perguntou para ele o que ele quer, né? O que ele precisava. Jesus gritou ali, né? Falou com ele. O que queres que eu te faça? E ele diz, Jesus, eu quero enxergar, eu quero ver, voltar a ver. E nesse exato momento, Jesus disse para ele, né, que a fé dele tinha o salvado e ele voltou a enxergar. Olha que legal, olha que legal. Aquele homem que não enxergava nada, não sabia para onde ir, o que fazer, ficava ali à beira do caminho, já não era mais cego. Todo mundo que sabia da história dele, que ele não enxergava mesmo. Mas ele passou a ver, porque o nosso Jesus, ele opera milagres e ele cura quando temos fé. Aquele homem necessitava enxergar, mas Deus não agiu pela necessidade dele, Deus agiu pela fé dele. Então que você possa ter fé em Deus. Deus pode curar, pode fazer maravilhas em nosso meio. Ah, tia, mas eu sou pequenininho e o médico falou que não tem mais jeito. Deus tem o jeito, tá? É só você acreditar, confiar. Deus arruma, dá um jeito, Ele tem a solução para os nossos problemas, tá bom? Não importa o teu tamanho, se você já é mais mocinho ou até já é mais de idade e tá sem fé, sem esperança, porque ainda não aconteceu o milagre, continue crendo, continue esperando no Senhor, porque a sua hora vai chegar e o milagre vai acontecer. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Essa é uma história linda, maravilhosa, que fala sobre cura, sobre milagres. E Deus pode e vai continuar fazendo. Não importa. Ah, mas não, Jesus não está aqui passando. Mas creia, tenha fé. Tá bom? Fiquem todos com a paz do Senhor e até a próxima aulinha. Deus abençoe. Beijinho no coração. Oi, crianças, bom dia, como vocês estão? A lição de hoje é a de número 7 e o título é Um Inocente na Prisão. O nosso texto do dia fala assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E o resumindo da nossa lição fala assim: José estava preso injustamente, mas Deus em breve mudaria sua história. Então, só para a gente recapitular a história de José, que toda a nossa revista está falando da história dele, desde lá do começo, José já sabia que lá no fim dos dias dele, da história dele, Deus já teria uma promessa na vida dele e até os irmãos dele se curvariam diante dele. Porque ele teve esse sonho, Deus já tinha revelado isso para ele. Mas antes dele chegar nessa situação da vida dele, ele precisou passar por muitas coisas. E são essas coisas que nós viemos estudando nas outras lições. A gente terminou na última lição quando o José estava lá na casa do Potifar. Potifar era um oficial do faraó, ele era uma pessoa muito importante lá no Egito. E o José estava lá na casa dele e trabalhava para ele. O José fazia muito bem tudo que era colocado na mão dele, ele fazia muito bem. E lá na casa do Potifar não foi diferente. Ele começou cuidando de pouquinhas coisas, e aí o Potifar foi percebendo o tanto que ele era bom, começou a ver Deus na vida dele e começou a dar mais coisas para ele fazer. Então chegou num ponto que tudo que o Potifar tinha estava nas mãos do José para ele cuidar. E o Potifar tinha uma esposa. Essa esposa ficava lá na casa do Potifar, o José também ficava lá. E aí, teve um dia que a esposa do Potifar começou a prestar mais atenção no José, começou a ficar de olho nele, só que ela era esposa do Potifar.
E ela começou a dar em cima do José e queria ficar com ele. Só que o José era uma pessoa que temia a Deus e ele era obediente, ele sabia que ele não poderia fazer nada. E aí ele se recusou a ficar com a esposa do Potifar. E aí a esposa dele quis se vingar, foi e disse pro marido dela que o José estava dando em cima dela. Só que na verdade ela estava mentindo, o José sabia disso. Mas o Potifar acreditou na esposa dele, né? E aí ele foi e colocou o José na prisão, porque ele tinha essa autoridade, mandou o José ir preso, injustamente. Mas o José aceitou e mesmo lá na prisão, ele não se revoltou, ele não mudou de postura, ele continua sempre sendo o servo fiel que ele era a Deus. E aí lá na prisão, ele continuou fazendo as mesmas coisas, começou de pouquinho, e aí as pessoas que eram os chefes lá da prisão começaram a perceber também que ele era responsável, o jeito que ele lidava com as coisas, e começaram a dar mais serviços para ele. E aí o José começou a governar até dentro da prisão. Começaram a dar cargos para ele lá dentro, tarefas para ele fazer, e tudo que ele fazia, mesmo preso, ele fazia com todo o coração dele, ele fazia com vontade, como se ele estivesse fazendo para Deus. E aí teve uma situação que lá no palácio do faraó tinha um copeiro e um padeiro. Os dois eram próximos do rei, eles trabalhavam para o rei, cada um na sua função. E aí algum dia teve um desentendimento lá no palácio que o faraó ficou bravo com os dois e colocou eles na prisão também, o copeiro e o padeiro. E aí, lá dentro da prisão, eles acabaram ficando no lugar que o José comandava. E aí, o José também tinha autoridade sobre eles. E aí, teve uma noite que todo mundo foi dormir lá na prisão e o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. Os dois, na mesma noite, tiveram um sonho. E aí, chegou no dia seguinte, eles começaram a ficar muito apavorados, porque eles sabiam que aquilo que eles tinham sonhado devia ter um significado na vida deles, mas eles não sabiam o que era. E aí o José prestou atenção neles e percebeu que eles estavam estranhos, perguntou o que tinha acontecido. E aí o copeiro e o padeiro falaram para o José: olha, nós dois tivemos um sonho essa noite, eles já tinham conversado, mas a gente não sabe o que significa. E aí o José falou para os dois: olha, os sonhos vêm de Deus e as revelações dos sonhos, quem dá também é Deus. Então, só Deus pode dar o poder de revelar o sonho de vocês. E aí, o que eles sonharam e o que José interpretou vai ficar para a nossa próxima lição. Mas o que a gente pode observar na lição de hoje é as atitudes que o José teve conforme ele foi passando por situações da vida dele. O José não mudou a postura dele se ele estivesse lá com a família dele, se ele estivesse na casa do Potifar, se ele estivesse na prisão. A postura dele de temente a Deus, de servo e de obediente era sempre a mesma, independente do que era colocado nas mãos dele. Certo? Que a gente possa aprender com o José e seguir o exemplo dele. Essa foi a nossa lição de hoje, espero que vocês tenham aprendido. Um beijo, fiquem com Deus. A paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham cada domingo, que estão aprendendo junto conosco a cada domingo. Nesse dia nós vamos aprender a lição de número 7, que tem por título Relacionando-se em Rede. A mensagem valiosa ela está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 16, e diz: não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tal sacrifício Deus se agrada. A verdade aplicada vai falar que a comunicação estabelece a compreensão, o auxílio e a comunhão entre os membros da família, certo? Então, quando existe a comunicação, existe a compreensão, existe o auxílio e existe a comunhão. O objetivo de toda essa lição de número 7 vai ser sobre conhecer os benefícios da comunhão no ambiente familiar, né? E já o título vai falar: para nós ter comunhão, nós precisamos ter relação, nós precisamos ter comunicação. Nós vivemos em uma era digital, né? Em um momento
em que se você, por exemplo, ficar numa parada de ônibus ou dentro do ônibus, todas as pessoas, o 99,9% das pessoas estão com o celular. Ninguém falando-se com ninguém. Se tiver idosos, velhinhos, só eles falando, tentando puxar a conversa. Ou em um ambiente fechado, ou em um consultório médico, enquanto você espera, todo mundo com o celular. Não existe a conversa, não existe o olhar, não existe a comunicação. Então, esse mundo virtual tem invadido nossos lares, tem invadido nossas amizades e tem trocado essa comunicação real pela virtual. E essa lição vai nos chamar um pouquinho a atenção para não perder isso. E olha que sério como que a palavra de Deus mesmo fala em Hebreus, nossa mensagem valiosa, fala que é um sacrifício, né? A fazer o bem, manter a comunicação, e é um sacrifício que Deus se agrada, e é um sacrifício que faz muito bem para nós. Porque muitas pessoas hoje em dia apresentam dificuldades para poder realizar conexões reais, né? Inclusive dentro da própria casa, não sabem conversar. Hoje em dia, nós, os jovens, os adolescentes, não sabem conversar, não sabem como falar com uma pessoa ao vivo, né? Em contato com o outro. Então, isso que a lição nos vai tratar de ensinar a resgatar a importância que é ter o contato familiar. No tópico 1 nós vamos aprender em busca dessa real conexão. No tópico 2 vai falar sobre o espaço virtual e o tópico 3 vai falar sobre a conexão familiar. Então, Deus se agrada que a gente mantenha o relacionamento com Ele. Deus se agrada que nós tenhamos comunhão com Ele. E essa comunhão tem um caráter eterno. É uma comunhão que traz resultados muito bons para a nossa vida. Então é importante nós poder resgatar a conversa em casa, o assentar em mesa, o culto doméstico no lar, né? Você adolescente poder deixar um pouquinho o celular do lado. Tem momento para tudo, tem tempo para tudo. Mas se aproveitar esse momento que você esteja na sala, no momento da janta, no momento de compartilhar com sua família ou com seus amigos e poder conversar, poder estabelecer essa relação. Quando não esteja com ninguém, aí você pode ter seu momento de conversar pelo celular, que também tem sido uma ferramenta muito boa, né? Aquelas pessoas que têm a família longe, que para poder manter o contato, manter a comunicação. Mas é importante nós saber ser equilibrado. O equilíbrio é que faz a diferença em tudo, né? Nós estamos falando que usar o celular, que as redes sociais, que esse mundo virtual é pecado. Senão que tem que ser saber usado. Todas as ferramentas que a gente tem hoje no mundo tem que saber ser usada no momento certo, na hora certa, né? Então é importante nós entender que Jesus quer ter essa amizade com nós. Jesus quer ter esse contato com nós. Ele recebe esse contato por meio da oração, né? Nós temos a comunhão com o Pai por meio da oração. Ele recebe essas mensagens que nós enviamos por meio da oração e nos ajuda em tudo que nós precisamos. Eu acho muito impressionante o amor de Deus por nós, porque quando nós vamos ver nessa escritura, Deus fala que Ele nos quer perto. E muitas das vezes nós não queremos estar perto de certas pessoas. Muitas das vezes nós escolhemos com quem vamos conversar, com quem vamos ter comunhão ou não. E somos pó, não somos nada, somos feitos do barro. E Deus, que é o soberano, que é o rei, que é o dominador do mundo, Ele nos quer perto, Ele nos chama para perto, Ele quer se relacionar com nós. Então, esse amor de Deus, a gente não somos nada, mas Ele é o Deus dono de todo o universo e quer pessoas como nós perto dele. Então é importantíssimo nós manter esse relacionamento, essa comunhão com Deus. E manter esse relacionamento na família. Por quê? Porque muitas famílias, muitos adolescentes ficam isolados dentro da própria casa. E esse isolamento tem abrido portas para o pecado.
tem abrido portas para a pornografia, para a prostituição, para a mentira, para o adultério e para todo o pecado que dia a dia nos assedia, que dia a dia vem bater na nossa porta. Nesse isolamento, nesse momento eu sozinho, que ninguém me está vendo, então é importante eu manter essa conversa sincera, essa conversa verdadeira, essa comunhão verdadeira na minha família, no lar, com meus pais, com meus pastores, com meus líderes, que é essencial para nós nos preparar para o mundo, porque é no lar que nós aprendemos a abrir mão do orgulho, abrir mão da humildade, porque no mundo real é tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo lindo. Ninguém posta o lado ruim da vida. E às vezes essa dificuldade de a gente conhecer as pessoas reais, poder ver os erros, né, humanos, verdadeiros, acaba sendo difícil para nós manter a comunhão, mas é importantíssimo ter comunhão, porque por meio dela nós adquirimos muitas coisas, muitas ferramentas para saber viver no dia a dia, né? Então vamos nos relacionar, vamos nos comunicar, vamos deixar um pouquinho de lado o celular e vamos entablar, né, estabelecer essas relações, essas amizades que são mais duradouras para o resto da vida. Deus abençoe e até a próxima aula. Pai do Senhor, meus irmãos, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui nessa manhã mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus. Desta feita, a nossa lição dos jovens da classe dos seguidores de Cristo, a lição de número 7, que tem por título Desenvolvendo a Vida Cristã. O nosso texto de referência se encontra na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 14. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, essa lição de número 7 tem como referência esses versículos ao qual eu li e tem por título Desenvolvendo a Vida Cristã. O versículo do dia diz assim: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito, capítulo 3, versículo 7. A verdade aplicada. Somos chamados a prosseguir crescendo e amadurecendo em nossa vida com Cristo. Objetivos da lição: perceber o valor do desenvolvimento cristão, conhecer a importância da Bíblia no amadurecimento cristão, elucidar a importância do crescimento do corpo de Cristo. A introdução da nossa lição diz assim: após a conversão, temos que buscar o amadurecimento de nossa vida cristã. O amadurecimento cristão passa pela renúncia, comunhão, santidade, obediência, disciplina e uma vida devotada a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado amadurecimento cristão ou desenvolvimento cristão ou até mesmo o aperfeiçoamento cristão ou dos santos, né? Como a gente ouve em alguns termos bíblicos falando a respeito desse assunto. Eu acabei de dizer aqui, ou ler na nossa introdução, que esse amadurecimento, esse aperfeiçoamento, não sei como você prefere chamar, ele passa primeiro pela renúncia, depois pela comunhão, pela santidade, pela obediência, pela disciplina e por uma vida devotada a Deus. Eu quero chamar esse processo de caminho, né? Esse caminho, o próprio Jesus já falou que ele é estreito. E com isso eu quero dizer que ele é difícil. É difícil de trilhar esse caminho, não é fácil, não é uma tarefa fácil. Eu costumo dizer que para ser cristão não é para qualquer um, né? É uma tarefa bem árdua, bem difícil a gente trilhar esse caminho sem desistir, sem permanecer, mas existe uma esperança. Se a gente tiver uma fé viva no nosso Deus, é possível a gente vencer e chegar até o final. Mas onde eu quero entrar dizendo que esse caminho é difícil, eu quero dizer também que o caminho largo também é difícil.
Você ter uma vida sem Deus, uma vida não devotada ao nosso Deus, uma vida sem renúncia, uma vida de desobediência, trilhando um caminho mau, também é difícil. É bem verdade que a vida não é fácil, então existem várias dificuldades na nossa vida. O que nos resta entender e escolher é qual dificuldade a gente quer passar. Se viver com Cristo é difícil, mas também viver com Ele é difícil, então cabe a nós escolher qual dificuldade a gente quer enfrentar. Porque a nossa vida ela não se resume somente nessa vida terrena que a gente tem. A gente um dia irá partir para a eternidade. E eu creio que se a gente escolheu a dificuldade de viver com Cristo aqui nessa terra, nós estaremos junto com Ele também na eternidade. Mas se nós o rejeitamos, se sentimos vergonha dele, nós também não estaremos junto com Ele quando a gente partir para a eternidade. Mas o ponto-chave da nossa lição diz que na vida cristã passamos por fases de desenvolvimento que nos conduzem à estatura de varão perfeito. Quando eu me lembro dessa passagem, eu me lembro de quando Deus fala com Abraão para que Abraão pudesse andar na presença dele e ser perfeito. Deus chama Abraão e fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Muitos entendem ou interpretam essa passagem como o chamado do amadurecimento. Quando a Bíblia se refere de perfeição, ela está fazendo uma referência ao amadurecimento cristão, a esse desenvolvimento que todo crente, após a conversão, é convidado, é chamado a trilhar esse caminho. Como eu disse, é um caminho de renúncia, é um caminho de comunhão, de santidade, de obediência, de disciplina e de uma vida devotada a Deus. Resumindo, Deus estava chamando Abraão para viver dessa forma, para andar neste caminho. Então, quando a gente ouve essa expressão de perfeição, não é aquela pessoa que não erra, que não comete pecados. Porque o próprio João vai dizer que aquele que não comete pecado engana a si mesmo e chama Deus de mentiroso. Porque não existe alguém que não cometa pecado. Então, quando a Bíblia faz essa referência de perfeição, ela está fazendo alusão a essa questão do amadurecimento, do aperfeiçoamento e do nosso desenvolvimento. O tópico primeiro diz assim: o que entendemos por aperfeiçoamento cristão? A expressão aperfeiçoar pode se entender e ser entendida como aquilo que é aprimorado ou melhorado. No que tange à vida piedosa, o cristão obtém por meio da palavra a comunhão com Deus e é uma vez aperfeiçoados se unirão em torno dele e uns com os outros os mesmos propósitos. Algo interessante a gente pensar e analisar sobre a nossa vida é o seguinte: eu costumo dizer ou pensar sobre isso, e louvo a Deus por isso também, que eu não sou mais o que eu era antes, mas que eu também ainda não sou o que eu deveria ser. Então, sempre há um momento, há um espaço da nossa vida que a gente precisa desenvolver, a gente precisa amadurecer, a gente precisa se aperfeiçoar. E só é possível atingir essa estatura de varão perfeito trilhando esse caminho da renúncia, da obediência, da comunhão, da meditação na palavra de Deus, na oração, senão a gente não conseguirá atingir essa estatura de varão perfeito que é exigida pela palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, para sempre. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para fazer um resumo da nossa próxima aula da revista da Escola Dominical, a revista dos adultos. Nós estamos estudando o tema Ezequiel. Nós já estamos na lição de número 7. O tema dela é Povo de Deus, ovelhas do seu rebanho. O nosso textuário, ele diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Está no livro de Ezequiel, no capítulo 34, versículo 11. A revista, irmãos, ela vem trazer como primeiro item aí do nosso estudo, o povo de Deus como rebanho de ovelhas. O que o autor traz para nós? Que às vezes, quando Deus quer ensinar alguma coisa,
às vezes ele usava de alegorias ou de simbologias para as pessoas entenderem melhor aquilo que ele estava querendo transmitir, ou às vezes através de parábolas, né? No caso aqui, Deus trata o povo como ovelhas. Então, primeiro por quê? Porque o rebanho de ovelhas era uma cena comum na Palestina. Então, era alguma coisa que, se Deus falasse, usando essa simbologia, qualquer pessoa da época ia entender, porque fazia parte do cenário deles naquela época. Então, a revista vai tratar aqui de algumas características das ovelhas que poderiam ser aplicadas ao povo naquele momento. Então, por exemplo, as ovelhas são animais muito dependentes, né? Se elas não tiverem o pastor que cuide, que leve para o pasto, que traga de volta, elas se perdem, se machucam com muita facilidade. Também elas têm uma certa impotência diante das adversidades do local, e elas são animais dóceis, animais mansos e simples. E isso se aplica à nossa vida, não só aqui na Terra, mas espiritual, né? Nós somos dependentes de Deus, nós somos como seres humanos frágeis, nós somos impotentes diante das adversidades da nossa vida aqui na Terra. Uma outra característica interessante das ovelhas também é que elas conhecem e elas escutam a voz do pastor. Por quê? Tem a ver com relacionamento. Diante do dia a dia, elas naquela convivência com o seu pastor, elas aprendem a ouvir e entender qual é a voz dele. Então isso diz respeito a relacionamento. Quanto mais nós nos relacionamos com Jesus, com Deus, mais nós vamos conhecendo a voz de Deus e nós vamos chegando mais perto dele. E dentro do item 1 ainda, o autor dá um exemplo que poderiam, por exemplo, dentro de um mesmo cercado, ter 2 rebanhos de 2 pastores diferentes. E se um pastor chega na porta do rebanho e chama suas ovelhas, as ovelhas daquele pastor reconhecem a voz dele especificamente e o seguem. E mais do que seguir, elas obedecem. Né? Então Deus está tratando o povo naquele momento, falando através de Ezequiel, tratando como ovelha. Né? Então, pessoas que tinham necessidade de Deus e que, se tivessem esse relacionamento com Deus, ouviriam a sua voz e o seguiriam e obedeciam, assim como as ovelhas fazem com o pastor. O item 2 da lição, ele trata sobre ovelhas debilitadas, que no meio de um rebanho existem ovelhas que têm problemas. Por exemplo, existe aquela ovelha fraca, que é aquela ovelha que ela está no meio do rebanho, ela tem o alimento, ela tem tudo que as outras ovelhas têm para se fortalecer. Porém, ela não quer, né? Ela não aproveita aquilo que ela tem como as outras ovelhas. Então, ela não se cuida diariamente, ela não faz o necessário para isso. Então, quando as adversidades vêm, ela não vai ter resistência para passar por esse momento. Então, trazendo para nós, né, elas vão ser aquelas ovelhas que, no momento de adversidade, elas vão ter atitudes infantis, elas vão ser melindrosas, elas vão ser ofendidas por qualquer coisa, né, e isso acaba tirando elas do meio do rebanho. Também tem a ovelha doente, que é diferente da fraca. A ovelha doente, ela tem que merecer a atenção do pastor e da própria igreja, né? Porque ela pode estar doente por vários motivos. Pode ser doente espiritualmente, pode ser doente fisicamente, pode ser doente emocionalmente. Então ela precisa que tanto a igreja como o pastor estejam atentos para que ela possa receber o cuidado necessário. E às vezes essas doenças podem vir em consequência de um pecado, por exemplo. E que também existe a doença espiritual, né? Essa doença, ela é dupla, porque ela pode ser tanto moral quanto religiosa.
ou até psicológica, né? Nesse momento é importante que ela tenha o cuidado também da igreja e do pastor, mas que ela também reconheça, porque às vezes a ovelha que está doente espiritualmente, às vezes ela nem reconhece que ela está doente. Às vezes ela vai precisar que outra pessoa, que o pastor, mostre para ela essa doença. Só que ela também vai precisar de reconhecer a doença para que possa haver a cura, né? E por último, traz sobre o julgamento e providências de Deus. Que naquele momento, né, toda essa simbologia que Deus estava falando através de profecia, né, com Ezequiel para as pessoas que estavam no cativeiro, e estava falando também para os pastores, para os sacerdotes, né, que tinham deixado de lado o cuidado das ovelhas. E tanto os líderes, os sacerdotes, todos, né, por causa de atitudes soberbas, de atitudes egoístas, e isso foi enfraquecendo o rebanho. E que nós precisamos deixar essas nossas atitudes de lado. E que essas atitudes, elas podem não ser apenas atitudes assim de ação, mas elas podem ser palavras, elas podem ser menosprezo e às vezes até omissão. Às vezes eu vou machucar alguém, uma ovelha, não só porque eu agi de certa forma, mas também às vezes porque eu deixei de agir ou porque eu falei alguma coisa que não deveria. Mas Deus, ele é um Deus de providência, né? E ele vem com esse julgamento para essas pessoas que estavam fazendo isso, mas ele também vem com a providência divina. Ele anuncia o julgamento, mas ele vem como pastor. E ele diz que ele livra, que ele procura a ovelha, que ele cura, que ele apacenta e que essas ovelhas terão e serão pastoreadas por um só pastor, né? E depois nós temos Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo como um só pastor, que a partir do momento que a gente o segue, nada nos falta. Nem carinho, nem atenção, nem repreensão quando é necessário. Certo, irmãos? Fiquem com Deus, a paz do Senhor, até o próximo domingo.